O São Miguel Arcanjo está perguntando se livro religioso é um nicho que pode gerar best-sellers. Sim, mega sellers, meu lindo. Você não sabe, os livros que mais vendem no Brasil, muitos deles são religiosos. Existe algum preconceito do mercado contra livros maiores, de 20 por 27? Aí depende. Não é legal você inventar um formatão se não tiver uma boa razão para isso. Esse é um formato de um livro que é considerado desses livros de imagem, de foto, livro de presente. Então, um livro, sei lá, um livro religioso desse tamanho, só se ele tiver muita imagem que mereça esse tipo de tratamento, e ele vai ficar caro. Mas é possível, se você quiser, porque quiser, tudo bem, mas pense no preço. E sim, há livros religiosos best-sellers de todas as linhas, espíritas, católicos, evangélicos, judaicos, evangélicos judeus. E espíritas vendem especialmente bem. Tem muitos e muitos e muitos best-sellers aí. Coisas assim que o mercado... Mas católico também. Vige, Padre Fábio. Vende. Também. Mas são livros que às vezes eles vendem muito mais do que os livros normais de ficção e não ficção, assim, já... Tanto é que eles têm, né, na lista de mais vendidos, eles têm até uma categoria só para eles. Aliás, os livros espíritas, eu estava conversando com uma colega que trabalha numa editora espírita, são números incríveis. Sim. Eu fiz muito livro espírita na minha vida, muitos. Não são números, assim, uma editora pequena, comum, assim, uma tiragem de 5 mil, já está achando que vendeu bacana, se for uma editora que não trabalhe com livros com perfil de best-seller. Para uma editora espírita, 5 mil não é nada. 5 mil nem começa. Não, que isso, vende 30 mil, 40 mil exemplares, 100 mil chega fácil, é incrível, vende sim, tem algumas religiões são mais especialmente consumidoras de livros do que outros, mas de modo geral, livro religioso vende. É possível ser um dos autores mais lidos da década sendo um Zé Ninguém? O Felipe Martins está perguntando. Depende do que você, como Zé Ninguém, tiver feito. Lá nos anos 80 ou 90, alguém perguntou inclusive de biografia, né? Se pode ser uma biografia de alguém desconhecido que vire best-seller. Sim, eu, Cristiane F., drogada e prostituta, vendeu zigalhões. Não sabemos nem o sobrenome da Cristiane. Isso aí quando eu era jovem. Então, quando você era jovem, você leu? Quando eu era jovem, eu li esse livro. Foi um mega seller. Então, sim, claro que é possível. É o que eu digo. Quando você conta algo que extrapole da sua vida, que não seja interessante apenas para você, mas seja interessante para muitas pessoas, porque represente a experiência de muita gente. Aliás, se você, por acaso, tiver vivido algo que seja característica das margens, ou seja, de grupos que não costumem virar livros, virar personagens de livro, você tem chance de, com a sua vida, sim, virar um bom seller, pelo menos. O que eu estou querendo dizer com isso? Assim, que tipo de gente não vai parar nas páginas de livros? Como, por exemplo, os personagens do Itamar, do Torturado. Diz ali, ele colocou personagens... alguns até analfabetos, negros, numa área rural. Tudo bem, ali é uma história de ficção, mas imagine você que alguém fosse que nem a Carolina de Jesus, né, conseguisse dar voz a alguém habitualmente marginalizado que não costuma escrever livros ou estar nas páginas de livros. Sim, a história pode se tornar um best-seller, sim. Bem o caso da Carolina de Jesus mesmo. Ela falou da vida dela e ficou todo mundo surpreso. E não que a vida dela fosse tão diferente, mas ela contou para a gente que não sabia daquilo. Então, sim. Uma pessoa que estava na miséria, né? E vivia em condições que, sei lá, a classe de leitores brasileiros, né, brancos, não imaginava.
A Carol Botino está perguntando, Laura e Sidney, vocês conhecem escritores independentes que conseguiram virar best-seller? Carol, estamos com um exemplo atualíssimo, né? Torto Arado, Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior, até o ano passado, era um escritor independente, pouquíssimo conhecido, que se tornou best-seller. Sim, é possível. Não é fácil, ele teve sorte de várias coisas acontecerem a favor dele, mas sim, é possível, claro. O André Bianco vende bem também, né? Vende, mas ele, eu diria assim, ele tenta publicar ele faz uma escrita de gênero, né? E é um gênero que vende. Uhum. Então, aí não é considerado tão independente, digamos assim. Uhum. Alguns escritores brasileiros fazem sucesso em seus gêneros, sim, fantasia, terror. A gente tem vários escritores de terror, né? A gente está tendo agora uma leva de escritores de suspense que estão lá, estão conquistando leitores. Mas mesmo gente que escreve essa literatura dita mais culta, pode chegar a ser best-seller? Pode. Não é fácil, mas pode acontecer. O Francisco falou do Rafael Montes também, vende bem, né? Sim. O sujeito lá dos Anjos do Apocalipse, como é que ele chama? Nossa, esse é outro que já vendeu muito. Tem bastante autor brasileiro que consegue vender bastante aqui e até ser traduzido. Então, sim, é possível. É só que eu sempre considero, faça o seu melhor para vender, sim, mas não conte com isso. Faça o melhor, mas, né, considere. Tem a questão da sorte, do momento, dos elementos que você não controla, tá?